Saudações a todos! Eu sou o grão-mestre Maurício Robi, faixa vermelha, 9º grau da Gracie Barra. Hoje eu vou falar um pouco sobre o PCI. O PCI, que esse ano estamos fazendo 10 anos da primeira certificação que houve em Campinas, no meu entendimento, foi uma revolução genial ocorrida no jiu-jitsu e idealizada pelo nosso querido mestre Carlos Gracie Jr. A partir do PCI, os instrutores passaram a contar com um padrão de formação voltado para os diversos níveis de idade de graduação. Claro, para crianças, para jovens, para pessoas adultas, terceira idade e mulheres também. As aulas que inicialmente eram realizadas com o início de defesa pessoal e depois se desenvolvia no chão, hoje essas aulas passaram a ser ministradas com conteúdo específico para cada nível de evolução, divididas em módulos de aquecimento, defesa pessoal, técnicas de projeção e de solo, e uma mensagem importante no final da aula, que é um momento em que os alunos têm os seus pais, às vezes, aguardando o final da aula, e essa mensagem, o instrutor, ele dá um recado muito importante para essas crianças, esses jovens, e os pais, com isso, assimilam e valorizam muito essas mensagens. Essa nova metodologia de aula garante um aprendizado uniforme dos alunos nos 5 continentes, porque a Gracie Barra cresceu muito. Hoje está chegando a quase 1000 escolas no mundo. Então, como é que se poderia garantir uma padronização em cada uma dessas escolas oficiais se não fosse através desse PCI? Então, por isso é que eu digo que esse PCI foi uma criação genial, né, para garantir esse padrão de qualidade, né, aos instrutores, isso no mundo inteiro. Vocês imaginem 1000 escolas, cada um ensinando alguma coisa que não tivesse dentro de um critério, né? Ensinando valores para os seus alunos e, enfim, seria muito difícil, o crescimento não seria um crescimento harmônico, né? É o que sempre se buscou fazer. Bom, o PCI, ele não cuida apenas de aulas, né, de divisão de módulos dentro da aula, do tempo da aula, né, as fichas de presença. Ele vai muito além disso. Os instrutores, a partir do PCI, passaram a contar com aulas de gestão, com muito conteúdo. Então, os professores, como inclusive eu falei na primeira certificação, eles passaram a ser professores, empreendedores, né? E com isso eles precisaram de informações relevantes na área de recursos humanos, finanças, marketing e também de mídias sociais. Porque a difusão de toda essa metodologia e das aulas e tudo, são todas feitas através de mídias sociais. E com isso, os professores em todos os rincões do mundo, eles conseguem assimilar essas determinações da Gracie Barra. Além disso, né, as escolas passaram a ter uma imagem empresarial uniforme em todo o mundo, nos 5 continentes. Então, cada escola ela tem um padrão visual. Ela tem nosso escudo vermelho, que tem um valor extraordinário, né? Quem, às vezes, precisou
tomar um lanche, alguma coisa assim, vê aquele M da McDonald's e identifique imediatamente o que tem oferecido lá naquela loja. A mesma coisa é a Gracie Barra. Então, quando você visualiza a marca da Gracie Barra em alguma escola no mundo, você sabe que essa escola ela é diferenciada, porque ela oferece um padrão de qualidade, uma disciplina, um respeito às diferenças, que também é muito importante, né? E essa marca, ela então identifica um conjunto de valores que a Gracie Barra prega em todas as suas escolas. Um dos objetivos da criação do PCI foi fazer com que os professores vivam de jiu-jitsu. Se possível, vivam exclusivamente de jiu-jitsu. Porque até um determinado momento da evolução dessa grande arte marcial, as escolas tinham poucos alunos e os alunos valorizavam demais aqueles professores que eram campeões. Então, os professores às vezes tinham que lutar com cada um depois da aula para mostrar a sua superioridade em relação àqueles alunos. Hoje é diferente. Por quê? Porque hoje você tem um método de aula, você tem uma evolução gradativa de cada uma das técnicas que são oferecidas aos alunos, e ao final de um período, aí o aluno é graduado, muda de faixa, recebe graus e assim vai evoluindo. E o professor, ele é mais poupado nesse processo, né? Porque são aulas de 1 hora, essas aulas elas contêm, e também aí já está outra genialidade, elas contêm defesa pessoal, que antigamente era dado um curso de defesa pessoal, e depois aqueles que se desenvolvessem melhor, eles passavam então a ter aulas de técnicas de chão, né? Mas hoje não. Então, na mesma aula, você tem essas 3 técnicas, que é muito interessante. Então, o aluno, depois de algum período, né, ele passou a ter o curso de defesa pessoal, ele passou a conhecer técnicas importantes de projeção e também de luta no chão, tá certo? Então, é um processo que eu classifico extraordinário nessa evolução do jiu-jitsu em todo o mundo. E vocês vejam o seguinte, quem seguir essas orientações da Gracie Barra, com suas escolas muito bem montadas, os seus quadros nas paredes, dando mensagens importantíssimas de comportamento e de postura, etc., na escola, né? Quem realmente montar uma escola dentro dos padrões exigidos pela Gracie Barra, terá sucesso. Eu não vejo outra forma de você alcançar sucesso numa escola que não seja assim. Basta você ir numa outra escola de outra equipe e você vê que as pessoas não têm um padrão, né? Não têm um uniforme, como diz o professor Liberi, a forma única. Todos nós temos uma forma única, que é esse nosso escudo vermelho, o nosso rash guard, nosso comportamento, nossa postura e o respeito ao próximo, tá certo? Então eu vejo que o PCI, ele começou em 2011, né? E ele veio para ficar. Cada ano ele evolui, né? Com a participação de professores extraordinários como Márcio Feitosa, Flávio Almeida, Piu Piu, o próprio Liberi e muitos outros. Então, cada vez esse PCI está melhor. Então, são 10 anos de grande sucesso e eu desejo à nossa querida Gracie Barra mais não sei quantas décadas de grande sucesso e até breve, meus queridos irmãos da Gracie Barra. Forte abraço.